crescimento da direita no mundo reflete uma tendência para o Brasil. Você pode estraçalhar ou elevar sua riqueza, a escolha é sua. Se você tem qualquer quantia de dinheiro investido no Brasil, você precisa estar ciente dessa tese. Ver com seus próprios olhos como você pode mudar completamente seu patamar de investimento nos próximos 20 meses. Estamos prestes a viver um dos mais expressivos ciclos de crescimento da história recente do Brasil. Enquanto a direita volta a crescer no mundo, com o principal índice de ações da B3 há 200 meses andando de lado em dólar, tenho convicção de que estamos diante de uma oportunidade que não é vista há 2 décadas. Essa tese é a tese da minha vida. Até então, eu só havia compartilhado com os meus clientes que pagam R$40 mil por ano para ouvir o meu diagnóstico. Assim, atualizarem suas posições, balizarem expectativas, definirem os próximos passos. Essa não é qualquer oportunidade que um Zé Ninguém inventou para roubar tua atenção. Essa é uma oportunidade única, daquela que precisa de empenho, um pouco de sorte para se encontrar e entender. Ela pode ser para você. É a oportunidade de 2 décadas você pode colher nos próximos 20 meses. É isso que eu quero chamar a tua atenção. O efeito T. Se você tem qualquer dinheiro investido, por menor que seja, você precisa me ouvir, pelo menos uns minutinhos. O resultado da eleição de 2026 não é mais um segredo. Eu, Rafael Ferri, nunca tive tanta certeza de algo. Já em 20 de maio de 2024, eu abri uma live no Instagram, que possui uma considerável audiência, de 1,5 milhões de seguidores, para falar sobre o efeito T. Mais precisamente, o efeito Tarcísio. Quase um ano depois, a Veja lança a seguinte capa. Coincidência é só o nome que a gente dá quando os fatos têm lógica. Agora é o momento em que você descobre o que tem por trás desse plano. Talvez você já tenha ouvido falar de mim, talvez mal, talvez bem. E talvez isso aconteça porque eu não tenho a personalidade de quem fica em cima do muro. Jamais. São mais de 20 anos de operações no mercado financeiro e vivência diária. Fundei o TC, Traders Club, que fez um IPO na Bolsa e hoje em dia é a plataforma de investimentos que ganhou destaque no Brasil como nenhuma outra. Eu e os meus sócios fizemos o IPO mais rápido da história do capitalismo brasileiro, em apenas 3 anos. Abrir o capital de uma empresa na Bolsa não é para os fracos, não. Muito menos para gente sem noção. Aliás, nos últimos 100 anos, cerca de 300 empresas abriram capital na Bolsa. Essa é a prova clara de que só os resilientes sobrevivem no Brasil. Já quebrei 7 vezes, o que não foi nenhum impedimento para mim construir um patrimônio de respeito. Aliás, me fez entender como é estar do outro lado após a minha saída da empresa que eu fundei. Agora fundei um grupo de empresas e tenho me dedicado a fazer o que eu sei de melhor, ajudar as outras pessoas a ganharem dinheiro. E não é por meio do clube das 5 da manhã, filosofias baratas e gurus mirabolantes, ou de tomar banho frio. Não. Eu sei o momento de meter a cara no mercado e pisar no acelerador. Da mesma forma, quando eu sei o momento de ir embora, sair e limitar o máximo possível o loss, as perdas. Com alguns produtos educacionais, a assessoria de investimentos e o podcast que mais cresce no Brasil, conquistamos mais de 1,5 milhão de inscritos em 6 meses. Eu entrei em 2025 compartilhando uma tese muito clara com meus clientes premium. Inclusive, é um grupo que nem dá para chamar mais de clientes, viraram amigos. Alguns são donos das maiores instituições financeiras do país, empreendedores ultra relevantes, geram milhares, talvez até milhões de empregos. Alguns fazem parte da bolha de quem joga o jogo da política brasileira. Mas todas essas pessoas relevantes do cenário econômico brasileiro precisam, na grande maioria das vezes, uma visão clara e assertiva do futuro e de respostas rápidas. E diretamente da fonte. Eduardo Bolsonaro, Fábio Van Garten, Ike Batista, Nicolas Ferreira são os nomes que já estiveram nos meus eventos. Sérgio Moro, Marcel Van Hatten, Ciro Nogueira, Paula Schmidt, Maria Helena, Saxida, muitos outros nomes. Eu já trouxe aqui para discutir o cenário político e econômico no meu podcast. Deu para entender quem são as pessoas que me cercam. Quem ouve e convive com a minha equipe semana após semana. Você pode até não gostar de mim, mas quando entender o efeito T, eu tenho certeza que você vai querer me ouvir. Pelo menos uns minutinhos. Dito isso, eu preciso dizer que em 2026 já está dado. Encurtando bastante o caminho para você, a direita vai voltar. E a direita vai voltar com tudo, como nunca antes. Para quem acha que isso não quer dizer muita coisa, vai deixar muito dinheiro na mesa. É dinheiro de verdade. Eu já vi esse filme acontecer.
São operações que você pode multiplicar várias vezes. Antes da ascensão de Javier Milei ao cenário político argentino, a Bolsa de Valores argentina daquele país apresentou quase 100% de alta. Ainda que a mídia argentina odiasse admitir a causa Milei, a partir de dezembro de 2023, com a posse de Milei, os argentinos observaram um impacto significativo nos mercados financeiros argentinos. A Bolsa triplicou. Algumas ações subiram mais de 1000%. A tendência só se intensificou. O presidente implementou reformas fiscais rigorosas, cortes de gastos drásticos, redução de subsídios, resultado de uma valorização substancial em todos os títulos governamentais e privados do país. Em 2024, o índice MSCI Argentina registrou um aumento de 60%, enquanto o S&P Merval subiu mais de 160%. A Argentina mostrou o poder que um líder de direita tem ao emergir diante de um governo populista. Um governo que perde a aprovação durante seu mandato. Nos últimos 10 anos, a Argentina foi governada por líderes peronistas, que aprofundaram a crise econômica no país e se recusava a fazer as reformas estruturais que poderiam dar um fôlego maior para o país. Com esse cenário, investidores buscavam a proteção em ativos locais diante de uma volatilidade cambial absurda. A gente já viu isso no Brasil. Já durante a pandemia, a economia sucumbiu. Aliás, como qualquer outro país na época. Alberto Fernandes governava. Cristina Kirchner era vice. Caos completo. Políticas de forte intervenção estatal, impressão de dinheiro para cobrir déficits e congelamento de preços. A crise inflacionária era um problema praticamente para todos os países, inclusive os Estados Unidos, que elevaram seus juros para o maior patamar em quase 4 décadas, barrando uma alta generalizada de preços. Mas na Argentina o aumento não era como se via nos outros países, a inflação chegou a 200% em 2023. Sabe o que é uma inflação de 200%? O peso foi ainda mais valorizado, as reservas do Banco Central ficaram praticamente esgotadas, o país não tinha crédito internacional, nada. Foi com esse cenário que apareceu o Milei, candidato de oposição. Do outro lado ainda tinha Sérgio Massa, ministro da Economia, candidato peronista, que tentou maquiar os números desastrosamente com medidas emergenciais e subsídios para a população. A gente vê isso hoje no governo Lula. Já exausta da crise, né? O chocante é que ninguém sequer, naquela época, cogitava o nome de Milei. Quando apareceu uma alternativa para o populismo exacerbado na Argentina, o otimismo foi imediato. Se vocês pegarem os dados históricos dos índices da Bolsa Argentina, vão entender como os investidores do país são resilientes. Embora a atividade econômica tenha sangrado antes de Milei, a mesma apresentou alguns momentos de recuperação impulsionada por setores específicos, como agrícola e de tecnologia, que se beneficiaram de algumas condições externas favoráveis e adaptação de novas demandas do mercado. O que eu quero dizer aqui é que alguns poucos momentos de austeridade, adotados em alguns períodos, aumentavam a confiança dos investidores na Argentina, mesmo assim. Mais ou menos como acontece no Brasil hoje. Exatamente isso que o governo do PT está fazendo. O investidor brasileiro hoje avalia algumas sinalizações feitas pelo governo, como poderia ser pior, e reage positivamente, às vezes mesmo parecendo piada. Mas o resumo é que é só um bando de governantes populistas tomando decisões erradas. O fato é que reagir positivamente, levar com otimismo algumas migalhas que a gente está recebendo, não significa aproveitar o nosso potencial. A Bolsa brasileira tem um potencial, assim como a Argentina mostrou, que dá para cravar máximas históricas com um cenário político favorável. Uma economia encaminhando para o livre mercado. O bom e velho capitalismo que a gente ama. Nossa sorte é que a ascensão de líderes de direita não é um fenômeno isolado. Está acontecendo no mundo todo e vai acontecer aqui. Mais precisamente em 2026. Mas como em grande parte da história, os Estados Unidos deram basta primeiro. Começa lá e termina aqui. Se a gente voltar um ano no tempo e lembrar das pesquisas eleitorais americanas, Trump não era mais favorito. Biden liderava. Em alguns momentos, Kamala Harris chegou a estar muito à frente nas pesquisas. E chegou a ser considerada uma opção viável. Aí veio a inflação, crise de imigração, desastres geopolíticos, e um governo que parecia mais preocupado com pronomes neutros do que com estabilidade econômica. Resultado? A narrativa democrata desmoronou. Trump ressurgiu como a principal força política do país. Isso não acontece no vácuo. É parte de um fenômeno global. A ascensão da direita vem se consolidando em diversos países. Com eleitores cada vez mais cansados de promessas vazias do progressismo.
Quando tudo vira justiça social, o que o cidadão comum só vê é o custo de vida explodindo, inflação na lua e oportunidades evaporando. Paciência esgota. E no epicentro dessa guinada está algo interessante. Capitalismo começando a se defender de seus sequestradores, principalmente os ideológicos. Por anos, empresas gigantes se curvaram ao ativismo para agradar meia dúzia de militantes do Twitter. O custo desse teatro ficou alto demais, tanto em credibilidade quanto em dinheiro. Entre os grandes nomes que perceberam isso, temos Elon Musk, que se destaca. E não só desmontou o império de censura do Twitter, agora X, mas também tem sido uma voz ativa contra toda e qualquer cultura woke. Expondo falhas, reaproximando o debate público dos princípios capitalistas, inovação, meritocracia, liberdade econômica. Não é à toa que vem recebendo ataques constantes da imprensa progressista com um bilionário que prefere desafiar a cartilha ideológica. Em vez de seguir o roteiro, a verdade é que a gente está presenciando uma correção de rota. Durante anos, o progressismo pintou um mundo onde lucrar era feio, discordar era crime e o sucesso individual precisava ser penalizado. A conta chegou e, pelo que tudo indica, as urnas vão continuar refletindo isso em larga escala. Argentina, Estados Unidos, uma virada de chave importantíssima também na Alemanha. Como tudo, há motivos nos últimos anos. O cenário geopolítico global tem se tornado cada vez mais complexo e desafiador. Economias são impactadas com isso. Alterações significativas na política interna em diversas nações, inclusive aqui. A gente tem visto, né? As tensões entre potências mundiais, disputas comerciais e conflitos regionais têm moldado o ambiente de completa incerteza no mundo. Afetam não apenas as relações internacionais, mas também a estabilidade econômica e social interna dos países. Aquele sentimento de, mas não dá mais. Agora todo mundo já está sentindo. Guerra na Ucrânia, por exemplo, desencadeou uma série de sanções econômicas, rearranjos das alianças internacionais, afetando todo tipo de mercados, de energia, de commodities, agrícolas. O Brasil, como grande exportador de produtos agrícolas e minerais, sentiu os reflexos também dessas mudanças, enfrentando desafios nas exportações e na atração de investimentos estrangeiros. Além disso, a crescente rivalidade entre os Estados Unidos e a China impôs ao país a necessidade de uma diplomacia mais equilibrada para manter as relações comerciais vantajosas entre ambas as nações. Mas isso não são apenas alguns exemplos de mudanças globais significativas da última década. Internamente, a economia brasileira tem enfrentado obstáculos próprios, como sempre. Como quem enfrenta uma tempestade quando Brasília começa a discutir até a cor do guarda-chuva. O pesadelo dos brasileiros hoje é a consequência da volta do PT ao poder. Um governo que pegou a casa arrumada pelo Bolsonaro e pelo Guedes e mirou na irresponsabilidade fiscal, na gastança. A crescente dívida pública, déficit orçamentário, tem pressionado o governo a buscar soluções para equilibrar as contas. Eles querem as soluções mágicas. Porém, o que se vê hoje em dia são práticas políticas e econômicas que são completos atrasos em meio a desafios estruturais impactantes. Se não mudar a forma como se faz política no Brasil, o Brasil não muda. Tem coisas que são intrínsecas. O governo hoje tenta fazer um ajuste fiscal através do aumento de impostos. Isso não funciona. Até o Lula admitiu isso. O caminho, porém, deveria ser totalmente o contrário. O governo deveria priorizar uma reforma orçamentária em vez de aumentar a carga tributária. O brasileiro não aguenta mais. Já temos a maior carga tributária do mundo. Aliás, o que você paga de imposto é 40%. A carga tributária média ocupa 40,70% do rendimento dos trabalhadores brasileiros, levando todos os tributos em consideração. Se a gente fizer ainda um comparativo dos dias que cada trabalhador tem para pagar a tributação média, a surpresa ainda é pior. Para quem ainda acredita no conto que o Brasil toma, mas dá, uma pesquisa calculou o retorno do imposto para o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, considerando os 30 países com maiores cargas tributárias do mundo. Adivinhe qual a posição o Brasil está. Mesmo com sucessivos recordes de arrecadação tributária, o país continua oferecendo um péssimo retorno aos contribuintes. No que se refere à qualidade de ensino, atendimento de saúde pública, segurança principalmente, saneamento, milhões de pessoas ainda sem esgoto.
ou qualquer outro serviço básico. No caso do Brasil, a carga tributária corresponde à 24ª maior tributação dentre os países considerados. O IDH, por sua vez, fica em 0,76, o mais baixo de todos. Nesse caminho, o governo trabalha para sufocar o crescimento econômico, desestimular investimentos. Ninguém vive bem pagando tanto imposto. Aliás, nem funciona. Para quem é minimamente íntimo em economia, sabe que existe uma teoria chamada curva de Laffer. Para quem não sabe o que é, não tem problema nenhum, vou pincelar aqui para vocês. A curva de Laffer sugere que há um ponto ótimo de tributação, além do qual aumentos adicionais nas taxas de impostos resultam em menor arrecadação. Obviamente devido à desincentivação da atividade econômica. Muito imposto, ninguém consome mais nada. Não é só enfiar a goela abaixo mais impostos. Mas Lula frequentemente decide ignorar a curva de Laffer. Se Arthur Laffer já estivesse morto, facilmente se reviraria no túmulo. Ora, num país com uma máquina pública ultra inchada e um governo que não pretende dar um fim nisso, como o Milei e sua motosserra na Argentina, quais são as nossas chances? Temos uma lei orçamentária boa em esquemas políticos e um governo populista que busca constantes estratégias para contornar os limites de remuneração dos serviços públicos. Ou seja, muito possivelmente vamos acompanhar uma desestabilização institucional por conta do esgotamento fiscal. Se há capacidade fiscal de manter o atual sistema político, ele continua a plenos pulmões. Senão, o jogo político se torna muito mais difícil, que é o que a gente está vendo hoje. Além disso, não vamos esquecer do papel conflituoso do Supremo Tribunal Federal. Aliás, sobre o STF, essa era a cereja do bolo que o Brasil precisava. O país enfrentando um completo desbalanceamento institucional, um executivo perdendo o poder para o legislativo e um judiciário gerando uma pá de instabilidade política e insegurança econômica. Também institucional. Corrupção, novamente de volta para nos assombrar, mesmo após anos de atuação da Lava Jato, que na época parecia uma solução definitiva para esse país que é recheado de políticos que só queriam mesmo ganhar um dinheirinho na máquina estatal. Inclusive, conversei com o Sérgio Moro há algumas semanas e ele tem fortes declarações. Tudo isso forma um desafio econômico muito complexo para nós. Você tem gastos obrigatórios que chegam a 94% do PIB. Em qualquer país razoável, os gastos obrigatórios não chegam a 70%. É o típico. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Uma insegurança jurídica que gera mais insegurança jurídica ainda para os investimentos e mais insegurança jurídica ainda para o fiscal. Além de toda a discussão de falta de liberdade que nos rodeia diariamente. As redes sociais cerceadas desde 2019 com o famoso inquérito das fake news, que não acaba nunca. Corrupção e mais corrupção. Agora, em todas as estatais de novo. É difícil ser brasileiro e ver políticos mirando só encher os bolsos com dinheiro público. Ineficiência estatal, e aqui, meu amigo, qualquer país sério reconhece que os governos são ineficientes em alocar recursos. Isso é óbvio. Inclusive aquela velha discussão de taxar grandes fortunas que é por terra. Só Fernando Haddad que ainda não entendeu. Mesmo com o mestrado em economia, o ministro não aceita que alocar sua energia nisso é uma completa burrice. A economia é uma ciência feita de ação e reação. Se os governos decidem taxar as grandes fortunas, o dinheiro deixa o país, migrando para outros com menos impostos. Não precisa ser nenhum gênio para entender isso, já está sabido. Vale a pena lembrar que alguns países já tentaram essa medida, mas ela só acarretou fuga excessiva de capital, depreciando o câmbio, ocasionando ainda perdas maiores na arrecadação. A Argentina e França são exemplos claros disso. Muitos argentinos, na época, mudaram a residência para o Uruguai, país que tinha um presidente muito mais pro-business. Agora, com Milei, a história é outra, claro. Além disso, o dinheiro dos milionários e bilionários não fica parado sem utilidade. Ou ele está investido, ou ele está financiando novas atividades produtivas. E está sendo consumido em ambas as situações. Gera empregos, renda. E é claro, historicamente, gastos do governo aumentam com o aumento da receita. O Estado sempre necessita de uma arrecadação maior, mesmo aumentando impostos constantemente. O problema aqui está na alocação desses recursos, e não na falta deles.
Mas óbvio, essa é a realidade de se ter um ministro da Fazenda completamente alinhado à esquerda. Paulo Guedes faz muita falta. Enfim, esse é o Brasil de hoje. Só mais um detalhe, a situação da dívida pública é tão alarmante que se o governo não fizer nada hoje, nos próximos 4 anos, a dívida pode crescer 14 pontos percentuais do PIB. PIB esse que cresce num ritmo muito menor, mostrando que a economia brasileira está desbalanceada. Inclusive, manchetes como essa aqui abaixo são motivos de piada. Desemprego está baixo e o mercado de trabalho está superaquecido. São sinais muito parecidos, que inclusive os Estados Unidos mostraram durante o mandato Biden. Juros nas alturas, dívida pública crescendo em ritmo alarmante. Isso mostra que a gente cresce num descompasso estrutural gigante, insustentável. Para concluir, tudo que foi dito aqui, 2026 não chegou, mas já está dado. Explico mais, o Ibovespa está no seu mais longo período de estagnação. Se você olhar o principal índice da B3 em dólar, ele está andando de lado desde 2008. O maior período de toda a série histórica. Basicamente, a gente analisa isso em dólar para desconsiderar os efeitos inflacionários dos vários padrões monetários que a gente viveu esses 25 anos. A série ainda considera o momento de fim de ciclo de baixa quando o nível de preço ultrapassa o pico anterior. É intuitivo. Na década de 70, o índice levou 169 meses para se recuperar. Esse período foi marcado pela crise do petróleo, que levou a um início do processo inflacionário da economia, que durou até a década de 90. Depois, houve um movimento forte de recuperação, com o Ibovespa batendo o patamar de 3.860 pontos e uma valorização de 14 vezes em relação ao seu patamar máximo. 14 vezes. De 278 pontos entre 83 e 86, puxado pela abertura política e pelos planos econômicos que conseguiram, por algum tempo, estabilizar a inflação. Mas foi justamente a alta generalizada dos preços que determinou um novo ciclo de estagnação, durando até 1994, ano do Plano Real. A recuperação da confiança dos investidores com o plano provocou a maior magnitude de expansão do índice da nossa bolsa em toda a série histórica. Já a partir de 1997 veio uma nova estagnação, uma sequência de crises internacionais, que foi a crise da Ásia, em praticamente todos os anos até 2012. Quebra dos ciclos asiáticos, crise da Rússia, apagão, estouro da bolha.com, ataque das Torres Gêmeas e, é claro, eleição de Lula, que o Brasil via de forma completamente distinta de hoje. No ciclo de recuperação de 2002 a 2008, a valorização foi de 20 vezes. 20! É o que eu acho que vai ser agora, entre nós. E muito significativo. A alta veio de um forte movimento de apreciação dos preços das commodities puxadas pela China, óbvio. Já o Brasil fez o dever de casa, manteve a estabilidade econômica conquistada com o Plano Real. Depois dessa festa, entramos no maior ciclo de estagnação que a gente está hoje. Esse histórico nos mostra que na maior parte do tempo a bolsa opera de lado. Mas depois há um salto de valorização que chega a um novo patamar de valuation. A questão é que não tem como prever quando isso vai acontecer, porque normalmente não tem como prever um acontecimento significativo, estrutural, fiscal, de um país. Porém, é isso que estamos fazendo aqui agora. E agora, isso muda completamente as regras do jogo. Além disso, há alguns paralelos hoje em dia com outros ciclos, que nos dão dicas do que é preciso acontecer para a bolsa voltar ao viés positivo. E se até o momento investir na bolsa brasileira tem sido uma provação de paciência, ela agora começa a mostrar sinais de recuperação, impulsionada pelas expectativas de mudanças políticas e econômicas. Mas isso vai muito além do otimismo momentâneo de alguns brasileiros. A perspectiva de uma guinada à direita nas próximas eleições tem gerado uma onda de confiança dos investidores, tanto locais quanto no exterior, que veem na possível vitória de candidatos da direita uma oportunidade para a implementação de reformas para o mercado, austeridade fiscal. Mas deixa eu te falar uma coisa de forma mais direta. A direita vai voltar, ponto, não é um chute. O cenário mostra isso, é claro. Quem não quer aceitar esse quadro é quem vai perder muito dinheiro, deixar muito dinheiro na mesa. Quem vê e decide fechar esse documento, simplesmente seguir sua vida, vai deixar
muita grana na mesa, não estou brincando, é muita grana. Esse é o início do próximo ciclo de valorização da Bovespa. Perceba, não é apenas a ascensão da direita no cenário político brasileiro, é a rejeição da extrema esquerda, é a rejeição do governo atual, que já está batendo 60%. A ascensão de líderes da direita não é um fenômeno isolado no Brasil. Em diversas partes do mundo, observa-se esse movimento. Uau! A cultura woke está sendo estraçalhada. Mais uma vez, dados e fatos falam por si só. A Califórnia foi por mais de meio século considerado o futuro da América. Se por um lado a economia californiana segue bastante aquecida, com a perspectiva de ultrapassar a Alemanha e se tornar em breve a quarta do mundo, as notícias vindas de lá, após mais uma década de esquerda no poder, são cada vez mais alarmantes e preocupantes. A Califórnia cresce apesar do progressismo, e não em decorrência dele. Disparidade social, impostos altos, preços de imóveis na lua, escassez de moradias, taxa de criminalidade em níveis recordes, serviços públicos péssimos, excesso de regulamentos e sindicatos. Tudo isso está fazendo pessoas e empresas fugirem para outros estados, como no Texas e Nevada. Segundo o censo de imigração doméstica, 343 mil californianos foram morar em outros estados já. Inclusive, o próprio Vale do Silício corre frequentemente o risco de deixar o estado. Essas discussões têm ecoado em outras partes do mundo, inclusive no Brasil, onde todos na sociedade têm questionado os limites e os impactos das agendas identitárias e progressistas. E a perspectiva de uma mudança política já em 2026, com a ascensão de um governo de direita, comprometido com reformas econômicas liberais, tem despertado o começo de um otimismo no mercado financeiro. Não é o suficiente ainda. A expectativa é que, assim como ocorreu na Argentina com a eleição de Milei, o Brasil possa experimentar o efeito Tarcísio, onde a confiança dos investidores, a implementação de políticas para o mercado impulsionem um rally da Bolsa de Valores nunca visto, nunca, e promova um crescimento econômico sustentável. Eu vou ser mais direto, sincero aqui. Tudo que você ouvir fora isso é baboseira. Em suma, o Brasil se encontra em um momento crucial da história, onde as decisões políticas e econômicas terão impactos de décadas no nosso futuro. É a virada de chave da política brasileira. O impacto desse movimento não só será imediato, mas também estrutural. A retomada de um governo comprometido com a responsabilidade fiscal, reformas estruturantes, profundas, em vários setores críticos, como infraestrutura, segurança e educação, o fluxo de capitais estrangeiros, associado a um ambiente econômico previsível, tranquilo, vai possibilitar uma era de crescimento. Os efeitos políticos serão significativos também. Um governo mais alinhado com as tendências globais de direita. O Brasil fortalecerá sua posição no tabuleiro geopolítico, estabelecendo parcerias estratégicas com várias nações, inclusive nos Estados Unidos. Demais, eles são próximos, né? Esse novo realinhamento que vem aí contribuirá para a estabilidade internacional. Consolida o Brasil como um ator relevante no cenário global. Ratinho, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio e Caiado, não importa como se desenha a chapa de direita para 2026. Se for o caso, o efeito Tarcísio passa o bastão para o candidato mais forte da direita. Todos, absolutamente todos, seguem essa lógica. Dessa vez, a direita vai se unir, já está se unindo. O efeito T não é só um fenômeno isolado, mas parte de um ciclo histórico amplo. Serão 20 anos. Ao longo das últimas décadas, movimentos de inflexão política geraram reações semelhantes no mercado financeiro. Dessa vez, com as condições macroeconômicas e políticas se alinhando de maneira favorável a nós, o Brasil está prestes a viver um dos mais expressivos ciclos de crescimento da sua história. A consolidação desse movimento depende de uma forte participação popular e de um empresariado, vocês aí, engajado com a construção de um país competitivo e eficiente. Eu quero que você ganhe muito dinheiro com isso, simplesmente porque essa é a tese da minha vida. Você pode não gostar de mim, mas sabe muito bem que eu sei ganhar dinheiro. Agora é com você construir uma tese de investimentos para os próximos 20 meses, até a próxima eleição presidencial.
Estar posicionado nesta tese pode te deixar pronto para surfar o efeito T, com a direita voltando ao poder, não só no Brasil, no mundo. E seria, na minha opinião, insanidade não participar dessa oportunidade. Isso porque você não só terá nas mãos uma carteira recomendada nos próximos 20 meses, como também acesso aos maiores nomes da direita no Brasil que corroboram com essa tese que eu disse tudo aqui. É estar dentro antes da maioria das pessoas entenderem o que está acontecendo. Quando o Brasil inteiro cair na real, quando o William Bonner falar disso no Jornal Nacional, os ganhos já terão acontecido. Só quem chegar antes vai ter colhido. Veja, eu não estou falando para você vender o que tem para colocar no efeito T. Mas não é racional você não se posicionar com ao menos uma parte do seu dinheiro. No dia 18 de maio de 2025, eu vou entrar ao vivo às 20 horas para liberar a entrada dos membros que estarão por dentro do efeito T. E a partir de então, vou te acompanhar uma jornada de 20 meses até a próxima eleição. Com um racional, uma carteira e encontro com os maiores líderes da direita desse país. E acredite, você terá acesso à tese da minha vida por um valor totalmente simbólico, só para cobrir os custos de implementar esse projeto. Mas a ideia aqui não é restringir o acesso a essa oportunidade. Nossa ideia é unir os brasileiros em um projeto de reconstrução do Brasil. Vamos ganhar dinheiro juntos, aproveitar as oportunidades que esse momento está trazendo. Tudo que você precisa fazer agora é clicar no link, entrar na lista de espera, você vai receber um link para participar da revelação dessa tese, poderá fazer parte desse momento e ter a chance de ganhar muito dinheiro. Mais do que isso, juntos, vamos construir um Brasil melhor.